que eu vou fazer aqui, se eu soubesse disso, isso é fato, é fato, eu não teria ficado 5 anos de cursinho. Nunca, nunca. Eu teria ficado no máximo 3, velho, e já teria atingido o resultado. Já teria aprendido física, matemática de maneira mais plena, principalmente física, porque física é uma das matérias que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. PSF significa pense como físico. Ah, professor, mas como assim pense como físico? É o seguinte, em um colégio, em um lugar na internet, você vai encontrar algum professor de física ensinando você a criar linhas de raciocínio. Não existe. Não existe ensinando conteúdo. Tem professor que faz resolução de exercícios, tem gente que faz uns experimentos de física, tem aqueles professores que mostram algumas aplicações, né, de vez em quando, explica algum fenômeno, mas não existe um professor que ensina você a criar uma linha de raciocínio. Isso não tem. Isso é uma coisa que eu demorei para adquirir. É uma coisa que eu percebo que os alunos demoram muito para adquirir. Uma linha de raciocínio em exatas, em física, em matemática, em química. Aqui eu vou estar falando de física. Criar essa linha de raciocínio eu chamo de pensar como físico. Como que você pode pensar como físico? Olá todo mundo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Física para o Enem. Eu sou o Thales do canal Física Sem Neuro e hoje eu vou te mostrar algumas estratégias que me fez tornar um dos melhores alunos do pré-vestibular onde eu estudava. Então, bora lá, que o tema é o que eu fiz para ganhar confiança em física e ter uma das maiores notas em ciências da natureza. Ai, professor, é uma live só inspiracional? Não. Acredito que você vai inspirar um pouquinho aí, um pouco da minha história, mas vai ter muito conteúdo de muita valia para você aplicar a partir de agora nos seus estudos. Muito mesmo, sim. Primeira coisinha aí, né? Eu gosto de falar que eu prestei o vestibular em 2013. E nesse ano de 2013, a minha nota de Ciências da Natureza foi uma das maiores do Brasil. Foi quando eu tinha uma nota já para passar em Medicina, depois de 5 anos prestando pré-vestibular. Ah, professor, foi fácil? Não, não foi fácil, velho. Uma coisa que eu entendo é o lado seu aluno. Entendo muito bem seu lado. Seu quanto é chato, né? Seu quanto é desmotivante. Fica travando em questões de física, não conseguir lembrar da fórmula, ou às vezes lembra da fórmula, mas não sabe aplicar, ou às vezes aplica até errado, ou às vezes erra na unidade de medida. Então isso acontecia comigo também. Então nisso aí a gente é muito incomum mesmo, podem ter certeza aí. Mas quando eu falo assim, né, que no meu vestibular de 2013, né, a minha nota da Ciência da Natureza foi uma das maiores do Brasil, isso sério mesmo, gente. Se eu não me engano, eu errei uma questão de física, eu errei 2 questões de biologia e fechei química. Se eu não me engano, cara, eu tenho com certeza que eu acertei 42 questões. E as 3 que eu errei são questões mais difíceis mesmo. Então meu TRI foi muito lá em cima, cara. Foi uma nota assim, fiquei encantado mesmo. Infelizmente a minha redação não foi tão boa na época e a minha nota de linguagens também não foi tão boa. Fui bem abaixo assim da média. Só que o montante, matemática eu fui bem, ciências humanas eu fui bem, então acabava que eu conseguia uma nota para passar numa medicina federal. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês é o que eu fiz, né, para conseguir uma nota, né, tão elevada em ciências da natureza. Tudo começou, né, em 2009, então, olha só, 2009, eu vindo para Belo Horizonte estudar, né, fazer cursinho para vestibular. Saí do interior de Minas, Bom Despacho, Minas Gerais, para vir para Belo Horizonte, onde eu resido atualmente. Na época ali, no início mesmo, assistindo aulas, eu percebia que não sabia nada. Eu comecei a ir para a biblioteca, pegar livros de 4ª, 5ª série, 6ª série, para aprender matemática básica, para poder ir aos poucos aprendendo ali, ter um diferencial, né? Porque eu percebia que eu não conseguia saber quase nada, velho. Eu tava muito fraco mesmo em tudo, assim, muito fraco. Nó. Aí foi indo. Aí em 2009, falar a verdade, eu tirei só para quebrar cabeça, só para tentar aprender mesmo. Tinha um dia, eu lá tentando estudar lá e tal, eu lá analisando assim, eu chorava assim, fechava os livros e ia lá pra fora, ia dar uma volta, assim, velho, não tem cabimento, a minha base é muito ruim, eu não vou conseguir passar nunca, já era, tal, eu tinha essa sensação. E aí o que eu comecei a fazer? Muito, esforçar, cara. Então, ó, primeira coisa que vai surgir é esforço. Então o meu esforço fez eu, em 2011, ou seja, no 3º ano de cursinho, ser considerado um aluno inteligente. Então isso era bem legal. Então, por exemplo, em 2009 eu fiquei quebrando a cabeça, eu era o burrinho da sala. Em 2010 eu consegui aprender com mais facilidade. Aí agora vem a primeira grande sacada. Ó. Por que eu consegui aprender com facilidade? Seguinte,
Em 2009, eu quebrei tanta cabeça, mas tanta cabeça, eu tive tanto desconforto mental, mas tanto desconforto mental, que chegou um momento que quando você revê aquela coisa que te causou desconforto mental, ela fica mais fácil. Isso a neurociência explica, né? A neurologia explica, né? Você tá ali esforçando para aprender alguma coisa, você tá ali abrindo novas conexões neuronais, dói mesmo, é doído, sofre pra caralho, dá vontade de chorar. Só que depois de um tempo, tudo fica mais fácil, sabe? Depois de você ir tentando, tô vendo aqui, agora tá fazendo sentido. Isso é por causa de quê? Por causa de novas conexões neuronais. Então, primeira coisa que eu quero falar para você aqui, ó, vou até deixar escrito aqui, ó, esforço, cara. Esforçar, né, é muito importante e o esforço, de maneira geral, dói. Dói. É doído, vou colocar assim, é doído. Sério mesmo, dói, cara, dói lá no fundo lá. Você se sente incompetente. Aí, bom, então, aí já fez eu facilitar para começar a aprender a matéria. Só que em 2011, teve um outro fator muito louco. Esse outro fator muito louco foi de começar a dar aula particular. Então, eu comecei a dar aulas. Eu ficava na sala de estudo, o dia inteiro na sala de estudo. Tô lá na sala de estudo, lá, estudando, garrafinha de café do lado. E aí eu tava no terceiro ano de cursinho, às vezes a monitoria ficava muito cheia, aí uns colegas meus, já me conhecia, chegava lá e falava assim pra mim, Thales, você resolve essa questão pra mim? Eu bati o olho e resolvia. Aí eles achavam o máximo, nossa, o Thales é muito inteligente. Não era inteligente. Eu sabia aquela matéria, mas porque eu esforcei muito, há 2 anos atrás. Foi isso que aconteceu, eu ficava por conta de estudar. Aí, bom, aí certo dia chegou um carinha pra mim, chamava Bruno, cara, vou até contar a história dele aqui, é engraçado. O Bruno chegou pra mim e falou assim, ó, velho, você podia me dar umas aulas particular, velho. Nossa, sou doido pra aprender matemática e tal, tô aprendendo agora. E me falaram que você é bom pra ensinar. Eu disse, não, velho, não sou não, que isso, nunca pensei em ensinar pra ninguém não. E ele foi insistindo, esse Bruno. Ah, não, só me dá umas aulas particulares aí e tal. Ele era Eu, na época, eu tinha 20 anos de idade e o Bruno tinha 29, eu lembro direitinho. Aí eu falei assim pra ele, ó, não, vou fazer o seguinte, amanhã eu vou estar aqui, eu te ajudo nas questões que você precisar. Beleza? Beleza, então, fechou. No dia que eu conversei com ele, era numa sexta. E a gente foi pra lá num sábado. Aí no sábado eu cheguei lá e tava lá com o capacete na mão, o cara era personal trainer, forte pra caralho assim e tal. Opa, beleza, vem cá. Aí eu sentei do lado dele pra ajudar ele a fazer umas questões. E eu pensei que ele ia pedir umas 2 ou 3 no máximo. E pronto, eu ia continuar meus estudos, eu tinha coisas pra estudar. Aí, cara, eu resolvi a primeira questão. Beleza. Aí lá, bacana, e essa aqui? Resolvi. E essa aqui? Pronto. E essa aqui? Pronto. E foi indo. Cara, do nada, já tava dando quase 2 horas, eu tava lá com ele. Eu tinha resolvido já umas 9, 10 questões. E o cara não parava de me pedir mais questão, cara. E eu tinha alguns momentos que eu ensaiava de falar pra ele que eu não ia fazer mais. Aí eu olhava pra ele assim, quando eu tava quase falando, não vou fazer mais questão pra você não. Eu olhava pro braço dele, o cara era personal trainer, cara, dava medo. Aí eu me acanhava e ficava fazendo questão. Mas depois de 2 horas eu criei coragem e falei pra ele assim, ó, ô Bruno, véio, minha mente cansou demais, não consigo mais fazer questão com você. Nesse momento, ele virou pra mim e falou assim, ó, não, velho, tá ótimo, eu gostei demais, você já me ajudou muito. Eu, que bom então. Ele virou pra mim e falou, vamos marcar de novo. Quando ele falou assim, vamos marcar de novo, na hora eu falei, não, você tá doido? Não queria, o cara é inconveniente pra caramba. Aí ele falou pra mim o seguinte, eu vou pagar. Quando ele falou assim, eu pago, aí eu fui e falei assim, ó, uai. Aí ele falou pra mim assim, ó, quanto você cobra? Aí eu falei pra ele, quanto você paga? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu te dou R$60 por semana se você me ajudar igual você ajudou hoje durante 2 vezes na semana. Cara, quando ele falou isso, eu ajudei ele 2 vezes na semana, ou seja, 2 horas mais 2 horas, 4 horas. Ganhar R$60. Meus olhos começaram a lacrimejar de emoção. Aí, cara, eu falei assim, velho, não acredito que vou ter R$60 por semana, porque eu vivia numa pindaíba danada. Pindaíba aqui em Minas é falta de dinheiro danada, não tinha dinheiro pra fazer nada. Aí, cara, eu falei assim, não acredito que eu vou ter R$60 por semana, eu vou poder comer uma pizza, poder tomar um chopp, então vai ser massa demais. E aí eu comecei a dar aula pra ele de matemática primeiro, depois ele pediu de química, e depois de química, de física também. E era muito legal, porque eu no terceiro ano de cursinho eu já não tinha tanta motivação para continuar estudando as matérias repetidas. A gente cansa, tem uma hora. Eu entendo muito bem. Só que como eu tinha que dar aula para ele, ele me obrigava a estudar, para ensinar para ele. E é muito louco, quando você está ensinando para outra pessoa, você vai ficando cada vez melhor naquilo. Então olha só, velho.
matemática, ensinando matemática, aula particular de matemática, química e física, né? Então, ciência da natureza é o quê? Química, física e biologia. Biologia eu já adorava mesmo, assim, adorava estudar biologia, queria fazer medicina, né? Então acabava que eu fiquei bom na prova do segundo dia, porque antigamente, na minha época, era o primeiro dia de humanas, atualmente, né, que é o segundo dia, né? Segundo dia é matemática e ciência da natureza. Então eu fiquei bom no segundo dia, para vocês verem, né? Antigamente era matemática e ciência da natureza no primeiro. Não. Tô viajando aqui. Antigamente era ciências humanas e ciência da natureza no primeiro dia, no sábado. E no domingo era matemática, linguagens e redação. Então, dando aula particular, eu já estava resolvendo um grande problema meu. Um pedaço bom ali, metade do primeiro dia e quase a metade do segundo dia, velho. Então, foi um momento ali que eu achava que fez eu, né, ficar muito bom em exatas e por isso, né, a questão de começar a dar aulas aqui, ó. Então, o esforço é doído e começar a dar aulas, né? Faz aprender, cara. Faz aprender, né? De maneira... Véi, eu vou exagerar, ó. Surreal. É surreal, cara. Eu comecei a ficar bom mesmo em física, eu comecei a ficar bom mesmo em química, em matemática, eu falava bom mesmo aí. De tanto ensinar, quando eu ia fazer um simulado, eu fechava tudo. Igual eu tô te falando, eu fechei química e errei só uma de física. Biologia foi o que eu mais errei, que é a mais fácil. Eu errei duas, entendeu? Então, o começo da aula foi o que fez, né? Eu consegui uma nota tão grande em ciência da natureza, tá bom? E o que eu vou fazer aqui hoje com vocês, nessa aula, não vou ensinar você algum conteúdo específico da física e também não vou sugerir que você fique 5 anos no cursinho pré-vestibular. Pode ficar tranquilo. Eu não vou sugerir que você tenha a mesma história que eu tive, que ninguém merece, velho. É muito ruim passar de 3 anos fazendo cursinho. E de verdade, não precisa, velho. Eu creio que dá para fazer, dá para passar esforçando em no máximo 3 anos de cursinho. No máximo mesmo. Vendo hoje a minha posição de professor, eu tenho certeza disso. Então, em cima dessas estratégias, de novas estratégias, o motivo, né, dessa aula de hoje aí. Primeira coisinha, ó. A minha experiência em conjunto de estudos envolvendo didática vai fazer você poupar muito tempo em seus estudos e alcançar notas extraordinárias em pouco tempo. Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Tudo que eu falei para vocês aqui agora, o que eu falei para você até agora? Da minha história como estudante, de 2009 até 2013, ou seja, 5 anos de pré-vestibular para ter uma das maiores notas de ciência da natureza do Brasil e uma nota para passar em medicina numa universidade federal. Pronto. Como que eu fiz isso? Esforçando e dando aulas, né? Dando aulas particulares depois de 3 anos de cursinho. Isso fez eu ter uma base muito boa, né? E praticando sempre simulados, capaz de eu ter uma nota alta. Beleza. Só que o que eu quero falar aqui agora, o que eu quero te mostrar hoje nessa aula é a junção da minha experiência com a junção de eu, professor, nos principais pré-vestibulares de Minas Gerais, onde estou dando aula desde 2015 que eu comecei a dar aula mesmo, monitoria desde 2013, que assim que eu passei também já estava dando monitoria em pré-vestibular, mas em 2016 eu comecei a dar aulas. Então, quando eu dando aula de 2016 até agora, 2022, eu não paro de acumular ideias, colocar em prática e ver o que funciona e o que não funciona para causar resultado nos meus alunos. Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje é esse condensado, né? Eu, aluno, 5 anos de cursinho, mas eu aí, 5 anos também já como professor, só tentando melhorar cada vez mais. Eu nunca, gente, isso eu juro por tudo, cara. Se tiver algum aluno meu aí, pode falar aí, ó. Eu nunca fui o mesmo professor no outro ano, nunca. Todo ano é diferente, todo ano. É sempre uma coisa nova para acrescentar ali, para poder fazer você de fato aprender física com mais facilidade. Então, esse é meu propósito de vida hoje. Então, é ele que eu vou, né, trazer aqui para você, tá bom? Então, é o eu aluno e o eu professor, tudo junto. Queria começar a falar para vocês, né, que a ideia de colocar essas estratégias em prática, né, o conhecimento vem ao longo de tantos anos, né, de 15 anos quase aí, mas a questão de colocar essas ideias em prática no campo de batalha começou em 2019. E desde 2019 eu consigo, né, resolver alguns questionamentos tão comuns do aluno, como: ai, professor, eu estou travado em física, não consigo decorar fórmulas. Eu estudo a matéria, mas não consigo fazer exercício. O que eu escuto disso não é brincadeira, velho. Você é assim? Fale pra mim, ó.
professor, eu estudo a matéria, mas na hora de fazer exercício, eu garro no exercício. Ou senão você é assim, ó, professor, não consigo de jeito nenhum decorar a fórmula. Ou senão até decora, mas tá aqui, ó, não sabe aplicar, né? Então é muito comum também. Ou senão, ó, fiquei sem estudar e estou começando do zero. Foi o que aconteceu comigo em 2009, que eu formei em 2006, fiquei 2007, 2008 sem estudar e comecei do zero em 2009. É horrível, cara. A minha dor principal primeiro foi essa. Começar do zero, velho. Que isso, é muito difícil. Aí depois você perceber que eu estudava matéria, mas não conseguia fazer exercício. Depois, eu tenho dificuldade para decorar a fórmula, não sei qual fórmula usar, né? Então é isso, ó, estudei a vida toda em escola pública. Como vou aprender? Isso aqui, um aluno meu que acabou de entrar no Desvendando o Código da Física também tagou para mim esses dias aí, lá do Rio Grande do Sul. Virou para mim, professor, como é que eu vou concorrer com essa galera aí que está nos melhores colégios? Eu sou de escola pública. Gente, é possível. Tô te contando, é possível. E para você ver que é possível mesmo, eu vou trazer aqui agora uma aluna que eu tive em 2019, quando eu comecei a colocar isso aqui em prática. Atualmente ela já faz medicina na Federal de São Paulo. Bom, e é de onde? Escola pública. Pequenininho, 1 minuto só. 1 minutinho, vale a pena ir para você ver que é super possível. Quando eu entrei nessa linha do Thales, a minha base em exatas era horrível. Horrível, horrível, horrível. Tão horrível que eu me sentia desmotivada muitas vezes. Quando eu tava nessa linha, eu vi além de ter esse desenvolvimento nas exatas, né, principalmente na física, eu me senti acolhida. Eu percebi que eu estava me sentindo mais confiante, porque eu estava mais preparada. Eu saí de uma base muito fraca da física, que era a minha parte, era meu calcanhar de Aquiles, literalmente. Eu não imaginava que hoje eu estaria numa universidade federal e uma das melhores também da América Latina. Então eu tenho muita gratidão pelo Thales, por ter chegado onde eu tô. Porque se eu tô na Universidade Federal de São Paulo, eu devo muito a ele. Eu tenho muita gratidão a ele. A Vitória, quando ela passou, eu achei muito surreal. Ela mandou mensagem pra mim, depois ela gravou vídeo contando, velho. Então foi... E colecionar essas pessoas, principalmente, né, que passou pelo que eu passei e atingiram o resultado, é incrível pra mim, sabe? Então, essa questão de conseguir vir de escola pública, ou às vezes ficou sem um tempo sem estudar, não teve base nenhuma, vai estar concorrendo com quem está nos melhores colégios aí, com quem tem dinheiro desde prézinho lá, fazendo escola de inglês, o cara era 4, né? E aí você vai lá e consegue, velho, tá lá, naquele mesmo nível com eles, velho. Isso é lindo demais mesmo. E o que eu quero fazer aqui hoje é te mostrar algumas possibilidades para você chegar lá, tá bom? Então, ó, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero salientar, né? Se você for pelo método tradicional, você vai demorar, pode demorar o tempo que eu demorei para atingir o resultado, ou seja, 5 anos. Né? E o que é o método tradicional, né? É você ver o conteúdo, ter listas de exercícios extensas, né? Exercícios aleatórios, né? Você vai lá, pega uma lista de exercício lá. Na internet, é muito comum as pessoas fazer listas de exercícios de qualquer maneira, né? Tipo, cara, em vários lugares, assim, tipo, de instituições famosas mesmo. Às vezes eu pego algum aluno, vou dar alguma aula, assim, particular, alguma consultoria, o aluno me mostra o material dele lá, aí eu vou lá e abro o material, tá lá assim, ó, cinemática. Quando eu olho as questões de cinemática, tem questão lá de hidrostática, tem questão de lei de Newton, aí tá lá o capítulo, eletricidade. Aí quando eu tô indo as questões de eletricidade, tem questões de ondas, tem questões de termologia, então isso acaba deixando o aluno confuso, entende? Então o problema não tá no aluno, às vezes, o problema tá no material que não ajuda, entende? E também tem as maneiras, né, que eu vou te falar aqui agora, né, de como que você vai, né, como que você pode levar os seus estudos agora ao longo desse 2022 para alcançar um resultado muito satisfatório. Então vamos lá, ó. Então, o X da aula está aqui, ó. Coloque em campo as siglas PSF, PCF, foi mal. Então, ó, coloque em campo as siglas PCF e cinemática com MMA. Professor, que desgrama é essa? Isso é grego para mim. Vou te explicar tudo, cara. Ó, isso aqui é de verdade, gente. O que eu vou fazer aqui, se eu soubesse disso, isso é fato, eu não teria ficado 5 anos de cursinho. Nunca, nunca.
eu teria ficado no máximo 3, velho, e já teria atingido o resultado. Já teria aprendido física, matemática de maneira mais plena, principalmente física, porque física é uma das matérias que igual a Vitória falou hoje, é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Então, o que significa o PCF? PCF significa pense como físico. Ah, professor, mas como assim pense como físico? É o seguinte, em um colégio, em nenhum lugar na internet, você vai encontrar algum professor de física ensinando você a criar linhas de raciocínio. Não existe. Não existe ensinando conteúdo. Tem professores que ensinam conteúdo bem, outros não. Tem professor que faz resolução de exercícios. Tem gente que faz uns experimentos de física, então tanto, acho mó legal. Tem os que fazem, dão dicas curtas. Tem aqueles que... Eu comecei com dica em 2018, inclusive. Tem aqueles professores que mostram algumas aplicações, né, de vez em quando, explica algum fenômeno, mas não existe um professor que ensina você a criar uma linha de raciocínio. Isso não tem. Isso é uma coisa que eu demorei para adquirir. É uma coisa que eu percebo que os alunos demoram muito para adquirir. Uma linha de raciocínio em exatas, em física, em matemática, em química. Aqui eu vou estar falando de física. E criar essa linha de raciocínio eu chamo de pensar como físico. É o que vários físicos faziam, como Albert Einstein, Isaac Newton, sabe? Eles se imaginavam na situação, eles se colocavam no problema ali e estudavam. Então é isso que eu quero falar para você um pouquinho agora. Então, número 1, como que você pode pensar como físico? Número 1, você pode usar sua experiência de vida para fazer a física fazer sentido. Professor, como assim? Pega uma experiência de vida sua. Se você estiver estudando alguma coisa, você vai lá e se imagina na situação. Vou pegar um exemplo aqui, nessa semana eu falei o exemplo de marchas de bicicleta, mas vamos pegar um exemplo, deixa eu ver, de lançamento oblíquo. Daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho de lançamento oblíquo, né? Que é lançamento, provas de arremesso. A prova de arremesso, ela faz, né, uma parábola, assim, você lança um objeto, ela faz uma parábola. Aí você vai fazer uma questão sobre aquele assunto. Você pode nunca ter estudado aquele assunto a fundo, mas algumas coisas você vai conseguir entender lá. Sabe? Muitas coisas você vai conseguir entender, muitas mesmo. Por exemplo, você vai conseguir entender que olha só de pensar, só de se colocar num problema, se tiver, eu vou até mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco sobre isso. Se tiver uma linha horizontal aqui, vem comigo aqui no quadro, deixa só para mostrar para vocês aqui umas ideias melhor. Saí no ensino médio com base -1 em física, melhorei muito depois do curso. Massa demais, né, Edson? Massa demais, cara. Imagina, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ao invés de mostrar aqui, podia ter mostrado aqui, mas eu já separei um vídeo onde eu mostro essa perspectiva, sabe, de associar, né, de se colocar no problema, colocar na situação, se imaginar ali, né, por exemplo, tem um nível ali, onde eu vou lançar um objeto. Deixa eu acabar fazendo aqui, Vou lançar um objeto, o objeto faz isso aqui, Aí, bom, uma das propostas que tem que ter nas Olimpíadas é que isso aqui tem que estar nivelado. Tem que estar nivelado. Ah, professor, se não tiver nivelado. Se não tiver nivelado, algumas coisas podem acontecer. E aí, vamos supor que tem um morro para cima aqui, Aí se perguntar para você, essa pessoa vai ficar beneficiada ou ela vai ficar prejudicada numa prova de competição? Aí a pessoa não sabe fazer, sendo que é só se imaginar na situação. Você se imagina na situação, você imagina lá, você vai lá, sabe, lançando o objeto. Eu não vou contar a resposta aqui não, mas você pode se imaginar na situação que você vai conseguir, né, chegar no resultado. Tá bom? Então é uma das coisas, assim, uma sutileza assim, que eu acho sensacional, cara, sensacional mesmo. Tem uma questão que eu gostei muito de um aluno meu, que ele falou assim, agora eu penso como físico, olha só essa questão, como é que eu fiz, Era uma questão envolvendo ciclo de Otto. O ciclo de Otto está dentro da termodinâmica, onde fala dos tempos de um motor de um carro. Aí, cara, tinha um gráfico. Aí, a questão do Enem. Aí a pergunta seguinte. Pergunta assim, em que momento ocorre a explosão? Aí, cara, o que ele pensou, velho? Eu achei isso o máximo. O máximo. Eu fiz a questão porque eu sabia a teoria. E esse aluno meu, ele fez a questão porque ele pensou como físico. E nem eu tinha atinado o que dava, velho. Ele falou assim, muito simples, professor. Tá falando ali, né, que vai ocorrer uma explosão, correto? Sim. Então, ocorre a explosão na hora que... Aí tinha um texto grandão lá do Enem. Na hora que solta uma centelhazinha num combustível, correto? Pois é, ué.
É só se imaginar lá, ué. Tá lá o combustível lá dentro do motor. Quando que ele vai explodir? No momento que chega a centelhazinha nele. Então eu imaginei lá a centelhazinha chegando em mim lá, eu fui e vi lá, explodindo tudo. Aí eu falei assim, cara, que louco, velho. E realmente, o gráfico, ele mostrava exatamente o ponto onde a centelha chegava. E aí perguntava em qual ponto ocorre a explosão do combustível. E era só se colocar no problema e imaginar a situação que o aluno conseguia fazer a questão. Então eu achava isso muito doido, véio, muito doido mesmo. Né? Então uma das maneiras que você pode fazer é o quê? Colocar, né? Pegar experiências de vida para fazer a física fazer sentido. Né? Que é a mesma coisa, né? Muito parecido de se colocar no problema. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você pega uma experiência que você vivenciou. Né? Então, aqui, ó, módulo Pense como Físico. Você pode usar uma experiência de vida para fazer a física fazer sentido. Por exemplo, né? Quando a gente... você está andando de carro, aí você percebe que o carro acelerou, aí a velocidade aumenta. Opa, então movimento acelerado, a velocidade aumentou. Aí você vai chegar em algum lugar mais rápido. Opa, então gasta o menor tempo. Então você pode pegar essas experiências para ir deduzindo situações na física. Agora, você também pode fazer parte do problema, mesmo não tendo participado do problema. Igual, né, a pessoa que se imaginou lá dentro do motor de um carro, aí quando ela viu uma centelha soltando lá, ela falou assim, no momento que a centelha solta, é o momento em que o combustível explode. Então é o terceiro tempo, é a explosão do combustível. Então a pessoa, né, se imaginou lá dentro do tanque, do motor do carro, né, para chegar nessa conclusão. Então é muito louco também essa questão de fazer parte do problema. E a outra, né, é encontrar um ponto especial, cara. Então isso aqui são os 3 pilares de pensar como físico. Né? A outra é encontrar um ponto especial, e tem várias maneiras de encontrar um ponto especial. Por exemplo, quando tem o Sol, imagina um Sol aqui, ó. Tem um Sol. Aí em volta do Sol tem os planetas. Os planetas aqui em volta do Sol. O planeta aqui, Mercúrio, né? Vênus, Terra, tá aqui, os planetas em torno do Sol. Aí vão todos os planetas, eles giram em torno de o quê? Daqui do centro do Sol, correto? Então, ó, perceber que esse centro do Sol aqui, ó, tudo acontece em volta dele. Então, onde as coisas acontecem em volta dele, a gente pode chamar de ponto especial. Ele é nossa referência. Muitas das vezes, nós alunos, né, tem dificuldade, né? Você aluno tem dificuldade de identificar um ponto especial, porque tudo acontece em volta daquele ponto. Então, ou são uma coisa está para acontecer depois daquele ponto. Quer ver um outro exemplo aqui bem interessante? Ó? Deixa eu chegar para cá aqui. Ó. Outro exemplo de ponto especial. Você lança um objeto para cima. Lançou um objeto para cima. O objeto subindo. Aí quando o objeto chega aqui no ponto mais alto, ó, ponto mais alto. O que vai acontecer? Ele vai começar a descer, tá vendo? Vai descer. Então esse ponto aqui, ó, é um ponto especial. Por que ele é um ponto especial? Porque que alguma coisa acontece. Especial. O objeto aqui estava subindo. Quando ele está subindo com a velocidade diminuindo. Aí você pode pensar, ó, agora, ó, volta comigo, ó. Você pode imaginar a experiência da sua vida para você concluir o tipo de movimento que tem na subida. Opa, o objeto está subindo. Se ele está subindo, o que está acontecendo com a velocidade dele? Aumenta, diminui ou aumenta? Ou diminui, né? Quer dizer, aumenta, diminui ou não muda? Aí o que você pensa? Ó, pô, se aumentar, você estaria acelerando e ir embora para o espaço. Se você estivesse com a velocidade constante, ele ia com a velocidade constante, o tempo todo a mesma velocidade, e embora para o espaço também. Mas quando a gente lança um objeto para cima, ele não vai embora para o espaço. Então, se o objeto não vai embora para o espaço, é por causa que na subida ele está com movimento retardado. Movimento retardado, por isso, velocidade diminuindo. Aí ele passa por esse ponto mais alto aqui, ó. A partir daqui já muda. A partir daqui, ó, então é só como é que é importante identificar esse ponto, né? Já não é o mesmo movimento. Agora o objeto está descendo. Então, se o objeto desce, ele está descendo aumentando a velocidade. Né? Que quando você num ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Ele não fica parado lá. Ele vai descendo e aumentando a velocidade. Então, na descida tem um movimento acelerado. Pronto. É isso. Então, são detalhes muito importantes, tá vendo? Então, quando você associa tudo isso aqui, ó, vem comigo aqui, ó.
Pega experiência de sua vida para fazer a física fazer sentido. Por exemplo, lançou um objeto para cima. Opa, quando eu lancei o objeto para cima, eu já sei que ele não vai embora para o espaço. Então a velocidade foi diminuindo, tá vendo? É um exemplo. Você começa a se colocar no problema e analisar. Opa, um freio com ABS, aí você tem que saber, né? Mas o enunciado costuma te falar. No freio com ABS, ele não deixa as soldas travar. Então, por que ele é melhor? Ué, porque quando trava, né, ele sai deslizando, se a pista estiver molhada, ele pode ir longe. Então você consegue já ver que a física é palpável, cara. É isso que falta em vários... Isso que falta em você, aluno, sabe? Que vai prestar um Enem. E o Enem, muitas das vezes, ele exige isso. Ele exige essa coisa até óbvia, entende? Não é nada disso real, não. Então, muito importante essa parte. PCF, lembra disso? PCF, pense como físico. O que é pensar como físico? É eu pegar uma situação do meu cotidiano, é eu me colocar num problema, mesmo não tendo vivenciado, nem para imaginar a situação, é encontrar um ponto especial para ter uma referência ali, nem para aplicar as minhas equações que eu vou aprender futuramente. Pronto, é isso. E a outro? O que mais? O outro é esse aqui, ó. Deem atenção, uma atenção especial em cinemática, né? E aí eu vou falar da cinemática, né, com MMA, ou seja, né, mapa mental com aplicação, que é o que está escrito aqui. Então, MMA significa, vou anotar aqui, ó, mapa mental com aplicação. Então é isso, mapa mental com aplicação. Ó, na física tem vários capítulos, vários, né? Tem eletrodinâmica, tem eletromagnetismo, né? Dentro de eletromagnetismo tem campo magnético, indução eletromagnética, calorimetria, termometria, dilatometria, né? Tem termodinâmica, tem lei de Newton, tem hidrostática, tem que tanto de capítulo, um tanto. Mas tem dois que é especial, cara. Eu arrisco falar três. Só que esse terceiro aqui, ele é de boa se você domina os outros dois primeiros. Então, tem dois que é muito especial, que é cinemática escalar e cinemática vetorial. Se eu soubesse disso, eu não me importaria de ter ficado alguns meses só em cinemática escalar, no meu primeiro ano de cursinho. Eu ficaria feliz. Só que não me foi falado isso, eu tentei acompanhar o professor, aprendi mais ou menos cinemática, e foi assim no primeiro ano de cursinho, foi assim no segundo ano de cursinho, só no terceiro ano de cursinho que eu fui corrigir o problema com a cinemática. Só que, a partir do momento que você resolve o problema com a cinemática, velho, parece loucura, velho. Tudo começa a fazer mais sentido para você ali na física. A eletricidade. Eu estava estudando eletricidade, eletrostática, por exemplo, eu entendia, velho. Bacaninha. Ah, que legal, tô entendendo, né? Por exemplo, eletrostática, então uma cargazinha. O problema estava onde? Em cinemática. Por exemplo, colocava aqui uma placa positiva, e aqui colocava uma placa metálica negativa, carregada negativamente. Aí eu abandonava uma cargazinha aqui, ó, uma carga negativa, uma carga positiva. Aí essa carga positiva, ela era atraída pela placa negativa. Ah, beleza, sofreu uma força elétrica. E ela começava a se movimentar. Aí que tipo de movimento que é esse? Eu não sabia. É um movimento, mas isso não ajudava. Aí quando eu descobri que eu não sabia isso porque eu não tinha dominado a cinemática, aí ficou tudo muito mais porra, velho. Porque nunca ninguém me falou, velho, da importância da cinemática. Então eu tô te falando aqui, ó. Então eu falei pra você, essa aula de hoje pode estar encurtando a sua aprovação. Ela não vai ser demorada, não. Você começa a aplicar isso. PCF, pense como físico e domina a cinemática, cara. Eu vou te falar como dominar a cinemática de uma maneira esplêndida aqui. Então eu vou falar ainda. Mas olha só, aqui, ó, quando abandona a carga, ela vai estar em movimento retilíneo, que está em linha reta, uniformemente significa aceleração constante, acelerado. Pronto. Mas lá, você sabe o que é uniformemente? Se não sabe, você tem que procurar saber. Uniformemente é diferente da palavra uniforme, entende? E o aluno, nós, né, você pode estar fazendo essa confusão o tempo todo aí. Né? Ah, uniformemente, uniforme é a mesma coisa, então é tudo igual. Não é. Então são detalhes aí que a gente passa despercebido que influencia no estudo até de outros ramos da física. Eu estou falando da cinemática em eletricidade. Tem cinemática em ondas. Tem cinemática lá em termodinâmica. O que é termodinâmica? É o calor gerar movimento. Né? E esse movimento é o quê?
Cinemática. Cinemática é o estudo do movimento. Então é muito importante estudar cinemática. E uma dica que eu tenho para vocês aqui, ó, é o seguinte. Ó, a dica que eu tenho. Estudar cinemática com mapa mental e aplicação, né? Então o que é mapa mental? Mapa mental é uma técnica que eu usava, dá muito certo até nos dias de hoje. Que é o seguinte, você vai estudar alguma coisa, você faz passa o pente ali, passa o pente rapidinho, né? A gente fala o passa o pente fino ali, só para ver pra você ter uma noção do que você vai estudar ali, naquele momento. Por exemplo, vou estudar cinemática vetorial. Aí dentro de cinemática vetorial tem vetores, tem movimento curvilíneo, tem movimento circular uniforme e tem composição de movimentos. Ah, beleza. Aí dentro de vetores tem soma de vetores e decomposição de vetores. Ah, bacana. Eu não estou estudando não, estou só vendo o que tem. Dentro de movimento curvilíneo tem a definição de aceleração centrípeta. Ah, bacana. Dentro de movimento circular uniforme tem os conceitos de período, frequência, velocidade tangencial, velocidade angular e tem a transmissão do movimento circular. Aí eu começo só a fazer o mapa mental ali, organizando, sabe? Pá, eu faço o mapa mental mesmo, na alta, cara, na alta. Faz isso mesmo, assim, ó. Escreve cinemática, aí coloca só assim, ó, só os títulos mesmo. O que tem aqui? Pronto. E ali você já vai preparar o seu cérebro para receber aquela informação. E é muito louco, vai. Seu cérebro já começa a se programar para aprender aquilo. Opa, acabei de aprender vetores. Agora eu vou entrar em movimento curvilíneo. Eu já sei que lá dentro de movimento curvilíneo eu vou aprender o conceito de aceleração centrípeta. Aí quando o seu cérebro já vai preparado, velho, e você tá pronto para receber, fica tudo muito mais fácil, velho. Isso é muito legal, velho. É uma delícia estudar assim, é uma delícia. De verdade mesmo. E você tem que ter prazer em estudar, velho. Se você não tiver prazer em estudar, vai caçar outra coisa, velho. Não faz sentido você ficar tentando passar no vestibular no curso concorrido, não. Desculpa falar, velho. E eu tô tentando aqui, né, te dar alguma forma de ter prazer nos estudos na física, que é muito gostoso. Aí, bom, e além disso, tenta ver a aplicação. Ah, acabei de estudar, por exemplo, movimento curvilíneo. Aí você pode imaginar um carro fazendo uma curva, pronto. Né? Já é alguma coisa, sabe? E quando você começa a ver a aplicação, você vê, opa, tem associação com o meu dia a dia. Eu não preciso achar que isso é inútil. O tempo todo tá aí a física comigo. Então, gente, estudar isso assim é muito... dou valor demais em estudar assim. Então, essa é as dicas que eu tinha para falar para você. Inclusive, eu levo isso tão a sério, mas tão a sério que dentro do meu curso, né, principalmente em cinemática. Né, cinemática é onde você vai perder tempo mesmo. Não é perder tempo não. Você vai ganhar tempo ali. Você vai ficar muito tempo ali, mas vai fazer você ganhar tempo para aprender os outros. A cinemática, dentro do meu curso Desvendando o Código da Física, eu faço questão de ter mapa mental no início da matéria, desenhando mesmo lá, com animação, velho. Paguei caro no programa para poder fazer animação lá, só para ter um mapa mental lá. Tem aplicação dentro de cada tópico. Ah, vai começar tal coisa? Vai ter aplicação. Só para você ter noção, olha como é que fica mais magnífico ainda quando você vai estudar alguma coisa contendo aplicação. Por exemplo, movimento circular uniforme. Ah, me dá uma aplicação de movimento circular uniforme. Aqui vai uma coisa que, de maneira geral, né, todo mundo quer ter ou vai ter, né? Um carro. Um carro o tempo todo é movimento circular uniforme. É a transmissão de movimento acontecendo. Do motor para o eixo, do eixo para as rodas, né? O volante ali, ó, tá, tudo porrada de movimento circular uniforme. E eu vou fazer o seguinte, para te ajudar ali agora, nesse momento aí, te dar um ânimo, uma injeção de ânimo mais ainda, para você persistir no seu estudo, já vou deixar aqui para você uma aplicação para quando você for estudar, você lembrar dela, né? E já ficar mais facilitado aí os seus estudos, tá bom? Então vamos lá, ó. Último tópico envolvendo cinemática vetorial, né? Esse também é o último tópico que te dá uma base incrível para você começar a aprender física com muito mais facilidade. Estou falando de composição de movimentos. Para quem não sabe o que é composição de movimentos, já deixei a definição aqui, ó, que é o estudo de dois ou mais movimentos que ocorrem simultaneamente. Só que antes de passar para você, né, o conteúdo, bora ver uma aplicação aí. Eu trouxe uma aplicação que eu acho muito bacana porque envolve prova de Olimpíadas. Eu particularmente adoro Olimpíadas, adoro Copa do Mundo. Então eu trouxe aqui, ó, um pouquinho de prova de lançamento, né? Lançamento, arremesso, o que você quiser. Antes de te mostrar, né? Dê uma olhadinha nesse desenho aqui, velho. Ficou bem legal, não ficou, velho? Olha aqui. Ah, perfeição. Vou dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui. Ah, trem doido. Não demorei um tempinho para fazer isso aqui, mas essa parte de aplicação tem que ficar bem legal, né? Para você já entrar empolgado aí para a matéria, né? A partir da próxima aula, tá bom? Então, ó, isso aqui
Essa vareta aqui, na verdade, é uma prova de dardos. Inclusive, eu quero falar para vocês que existem 4 tipos de provas de arremesso. O arremesso de dardos, que é essa vareta aqui. Tem também o arremesso de disco, que é um discozinho assim, a pessoa gira várias vezes e depois solta, né, e ela gira para ganhar uma rotação ali, para o objeto sair da mão dela com uma velocidade alta. Tem um peso também, arremesso de peso, que é tipo uma bolinha de chumbo, a pessoa lança assim, ó, flop. E tem também o arremesso de martelo, né, que é um peso lá na extremidade da corda, a pessoa gira também, abandona e o objeto vai lá na frente. Muito bem, muito doido, né? Aposto que a maioria aí não sabiam que existiam essas 4 modalidades de arremesso, né? De maneira geral, as pessoas conhecem o arremesso de disco e o arremesso de dados, mas também tem o de peso e o de martelo, certinho? Muito bem, a aplicação que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte, ó, quando uma pessoa lança um objeto, né, esse lançamento aqui, ó, é chamado de lançamento oblíquo, em breve a gente vai estudar ele, e a aplicação que eu quero te mostrar aqui é que quando tem esse lançamento, o objeto, por exemplo, a vareta, né, tá aqui, ó, tá vindo, né? Aí o que vai acontecer? Vai ter 2 tipos de movimento. O movimento aqui, ó, indo no eixo horizontal. Deixa eu pegar um pincel laranja aqui, ó. Um movimento aqui indo no eixo horizontal. E o movimento aqui no eixo vertical, tá vendo? Então, quando eu tenho 2 tipos de movimento acontecendo aqui, significa que eu tenho uma composição de movimentos. Então, esse lançamento oblíquo aqui, ó, é a composição desse horizontal e desse vertical. Portanto, que o objeto sobe verticalmente e também vai ter um alcance aqui na horizontal. Agora, eu quero explorar uma coisinha que até na década de 40, as Olimpíadas não levavam isso muito a sério. Então, tinha alguns pequenos erros assim que podia prejudicar ou ajudar o competidor na prova, que é a questão do nivelamento aqui da superfície, ó. Para que ocorra tudo certinho ali nas normas, para que fique justo para todo mundo, essa superfície aqui tem que estar perfeitamente plana. O problema é o seguinte, acontecia, depois que foram perceber que em alguns momentos tinha algum morrinho assim, ó, e às vezes o morrinho era tão pouco íngreme assim que nem dava para perceber, sabe? Era muito distante. E aí olha só que louco, ó, esse aqui tem um morro aqui, né, para cima aqui. Olha só, o objeto vai cair aqui ao invés de cair aqui. Então se ele cai aqui, ó, olha que diferença, tá vendo? Então o alcance é menor, né? O alcance vai ser isso aqui, ó. Ó, daqui onde tá até aqui, tá vendo? Agora, se por um acaso o morro for para baixo, olha que doido. Se o morro for aqui para baixo, ó, até chegar lá. Então o objeto, ele vai continuar aqui, ó, e vai cair aqui na frente, tá vendo? Então, se tiver um morrinho ali um pouquinho para baixo, às vezes nem dá para perceber muito, talvez os técnicos não conferiram certinho o nivelamento do solo, então pode acontecer o seguinte, se tiver um nivelamento aqui para baixo, o alcance ser maior, o objeto ao invés de cair aqui, vai cair aqui, tá vendo? Um pouquinho mais para frente. E nós sabemos quando se trata de Olimpíadas, hein, aquele milésimozinho de segundo numa natação, ou um comprimentozinho muito pequenininho, é o que faz a diferença para bater um recorde mundial, correto? Então, isso aqui é bem interessante, né? Então, eu quero que você fique esperto com isso, né? Se o nivelamento estiver para cima, o que vai acontecer? O alcance vai ser menor. Se o nivelamento for um pouquinho para baixo, o alcance vai ser maior, né? A pessoa vai estar sendo beneficiada. E com esse morro aqui para cima, a pessoa está sendo prejudicada, hein? Então, fique esperto com isso. São esses pequenos detalhes que podem fazer a grande diferença em alguma questão na sua prova no dia do Enem. Muito bem, espero que tenham gostado dessa aplicação aí de provas de lançamento. E agora, vamos para a matéria. Aqui eu vou dividir em 2 partes, né? A primeira parte é falar de um movimento uniforme junto com o movimento uniforme e depois eu falar de movimento uniforme com movimento variado. Aí nessa segunda parte de movimento uniforme com movimento variado, que eu vou detalhar isso aqui para vocês, ó, de maneira bem clara. Entendidos? Então, bora lá, partiu para a teoria. Se algum aluno perguntasse para mim assim, ó, professor, o que você falaria para eu fazer para eu aprender física com facilidade? Começa a pensar como físico. Começa a se imaginar na situação. Começa a sair da caixinha e criar uma linha de raciocínio ali. A física é uma coisa lógica. Aí ela me pergunta como? Aí eu vou falar, você pode usar a sua experiência do seu dia a dia para ver a física fazendo sentido. Você pode se colocar, se imaginar no problema, na situação. Você também pode encontrar um ponto especial, porque depois desse ponto as coisas acontecem. Então, tá aí a primeira dica. Segunda dica, dei uma atenção especial em cinemática. Ai, professor, mas cinemática é muito difícil, é só matemática. Não, não é. Cinemática é gostoso e ela é a base e não tem jeito, véio. Não vale a pena você sair da base para tentar aprender uma coisa. É até mais fácil, tem matérias mais fáceis. Mas sem essa base aqui vai ficar um buraco ali. Fica buraco, velho. Não é interessante deixar esses buracos. Então a dica que eu te dou, aprenda cinemática. Como? Método MMA. Fazendo um mapa mental antes de começar de estudar, né? Pegando um sumário mesmo ali,
ou vai folheando ali, fazendo um mapa mental ali, para preparar o seu cérebro para receber a informação, que facilita muito. E o segundo, tentando ver a aplicação, igual eu acabei de mostrar a aplicação aí, né, para vocês, sobre o movimento, sobre o lançamento oblíquo. Eu falei que ia falar até corrigindo aqui, desculpem, eu falei que ia mostrar uma aplicação do motor de um carro, né, no movimento circular uniforme. Só que, gente, tô cansado, tô acordado desde cedo, e agora que eu vi que eu coloquei uma aplicação do lançamento oblíquo, mas uma outra aplicação, mas saiba que movimento circular uniforme também tem, né, uma aplicação que é o motor de carro. E eu acabei te mostrando também uma aplicação muito legal, tá bom? Muito bem, e agora é o seguinte, eu quero trazer todo finalzinho aí de aula nossa, uma frase por dia, uma frasezinha aí para vocês, tá bom? Antes de eu responder, o Niedson tá perguntando aqui, ó, professor, tecnicamente, por alguns milissegundos a caneta para no ar? Niedson, a resposta é não, a caneta não para no ar, cara. O que acontece? Ela vai ter um momento em que ela vai passar pela velocidade igual a zero. Só que ela passar por essa velocidade igual a zero não significa que ela chegou a parar naquele momento, não. É a mesma coisa. Um objeto tá com... Vamos supor, você lançou um objeto para cima. Ele saiu com uma velocidade de 30 metros por segundo. Aí vai diminuindo, né? 30, né? Aí 29, 28, 27, 26, 25... Entendeu? Aí em cada momento ele está com uma velocidade diferente. Quando estiver próximo do zero, vai passar pelo momento na velocidade igual a zero. Então vai ficar, ó, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aí quando fica negativo é porque está voltando. Então é um momento. É igual ter um momento ali que ele passa pela velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo, mas não significa que ele ficou um tempo com a velocidade de 10 metros por segundo. Isso não aconteceu. Ele só passou naquele momento para aquela velocidade. Tá claro aí? E, para finalizar aí, frase do dia. A frase do dia é a seguinte, ó. O foco vem do constante comprometimento. Então, queria que você pegasse essa frase. Quando você perceber que não consegue aprender, por exemplo, cinemática, você precisa de aprender cinemática. Foca para você ver. Foca, sei lá, durante uma semana e meia, separando o tempo ali, ó, todos os dias, né, para estudar um pouquinho. Aí chega um momento, cara, esse constante comprometimento com aquela matéria, às vezes no início nem tá fazendo, você tá achando que nem tá surtindo efeito, mas diante daquele constante comprometimento ali, vai chegar um momento que, pá, deu um estalozinho ali, do nada você começou a gostar daquela situação, gostar de aprender aquela matéria, tá fazendo sentido, tá vendo resultado, e aí você tá focado, né? E manter o foco é difícil, mas talvez o grande dificultador do foco, né, imaginando condições normais, tá bom? É pela falta de comprometimento. Então, tenta manter esse constante comprometimento que o foco vem. E aí é o seguinte, queria falar para vocês seguir as próximas lives. Na segunda-feira, dia 24/1, às 19 horas, né, já temos uma com um tema muito legal, que é como entender seu professor de física e ir bem no vestibular. Então, espero ver você no dia 24, segunda-feira, às 19 horas, aqui no YouTube. E quem sabe também no Instagram, né? Entendidos? Valeu!